bênção, e uma bênção toda especial sobre o irmão Mário, que irá dividir o pão da vida, que possamos sair daqui saciados com a tua palavra. Pai querido, perdoa os nossos pecados. Dá-nos as tuas bênçãos e a tua paz. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A queda de tabus e padrões morais, sociais
e espirituais. Eu creio que é uma realidade que eu disse que foi exposto aqui. Essa é a realidade, esse é um retrato do mundo moderno, a qual nós estamos vivendo. Porém, soma uma pergunta: qual é a visão da família contemporânea? Qual é a visão, levando em consideração que a família hoje é representada de diversas bandeiras, muitas delas por circunstâncias da própria vida. Eu mesmo fui criado por uma viúva, como a maioria da igreja sabe. Quando meu pai faleceu, eu estava na barriga da minha querida Loura. E ela teve que criar 4 filhos. As circunstâncias da família e as adversidades chegam, mas de uma maneira geral, as famílias hoje não é aquela família mais como foi instituída por Deus. Muitas delas, pai, mãe, filhos. E quem sabe ali a presença constante dos avós. Porém, queridos, qual é a visão? Qual é a visão contemporânea? Próximo ao final do século e início desse novo século, na Argentina, em Buenos Aires, houve um congresso, foi o 17º Congresso Espírita, realizado naquela cidade. Ali palestrou um senhor chamado Jacir Regis, psicólogo, jornalista, economista e também escritor espírita. Eu quero que vocês agora prestem bastante atenção, porque essa visão de família anunciada por esse cidadão é a visão de família por boa parte da sociedade contemporânea. Mas para nós cristãos se torna uma declaração repugnante. Veja só o que ele disse: a igreja criou um mito familiar ao estabelecer como modelo da família cristã a Sagrada Família, em que a Virgem Maria era dada como modelo a ser seguido pelas mulheres, mas certamente não José, o carpinteiro que passou a história como o pai não procriador, o que aceitou o intercurso sexual do Espírito Santo para a apropriação do Cristo, enquanto este era um operário obediente e filho especial. Mas olha o que ele diz: hoje sabemos que tudo não passou de uma farsa cínica para iludir a maioria. Deus tenha misericórdia. Ele complementa: todavia, a família cristã não foi baseada no amor, mas no dever, criado para gerar filhos e não para o amor. Reunia homens e mulheres para uma convivência imposta pela vontade paterna. Ao pai, a autoridade incontestável. À mãe, o sofrer do paraíso. E aos filhos, a obediência e respeito absolutos. Resguardando essa última opinião desse palestrante, a qual ele tem suas razões, mas no contexto anterior podemos concluir, irmãos, que é uma visão totalmente diabólica, essa visão sobre família. No Espírito e Profecia, no livro Testemunho para a Igreja, volume 3, Ellen White, de maneira inspirada, declarou: a família precisa ser um testemunho vivo da bênção diária de Deus. Precisa ser um pedaço do céu, um refúgio, uma luz em meio às trevas morais e espirituais em que vivemos. E agora, queridos, nós vimos um pouco antes a visão contemporânea do mundo sobre família. E nós estamos observando que, de uma maneira geral, a família tem sido esfacelada. O modelo de família vivido nos últimos tempos tem levado a humanidade ao caos. Eu creio que para nós é imperativo viver aquilo que o Senhor nos disse desde o princípio, porque Deus não muda, e aquilo que Ele estabeleceu no passado ainda está em vigor para os nossos dias. E feliz será a família, o cidadão, a mãe, o pai e os filhos que adotaram o padrão de Deus para as suas vidas e se ajustarem da melhor maneira possível. Abramos nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. São passagens extremamente conhecidas da igreja.
Gênesis 1:27. Aí diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A família foi a primeira instituição criada por Deus no Éden. Amém por isso? Deus é o Criador, o originador da família, criada no Jardim do Éden. No dia 27 de 10 de 2014, ficamos perplexos também, em certo ponto, em termos visto a declaração do Papa Francisco, que defendeu a evolução e demonstrou um desprezo ao criacionismo. Então podemos ver que todas as coisas vão convergir contra a palavra do Senhor. E o conceito de criação e o conceito da família, criada e instituída pelo Deus, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 2, 18 e 24. Nós podemos ver que Deus institui o matrimônio e a família. Queridos, patriarcas e profetas, na página 46, diz o seguinte: Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do universo. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma ajudadora esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições de ser sua companheira e que poderia ser com ele em amor e simpatia, estar a seu lado como sua igual e ser amada e protegida por ele. Oh, coisa maravilhosa o plano de Deus para nós, irmãos. Deus criou o primeiro casal com igualdade, uma prerrogativa dada a Adão como sacerdote eterno, mas a igualdade entre homens e mulheres. Da maneira que Deus instituiu a família, queridas mulheres, todos os dias seria o Dia Internacional da Mulher. Todos os dias ela seria a rainha do lar, aquela que receberia do seu esposo todo o amor, todo o cuidado, proteção e dedicação. Muitos estão buscando a fórmula da felicidade, não é verdade? Se você abre a internet e pesquisa, é tanta coisa que aparece. E sabe, muitos de nós estamos investindo em alternativas, tentando buscar a fórmula da felicidade. Mas olha, irmãos, só existe uma, e ela é bem simples. De acordo com esses textos bíblicos que nós acabamos de ler sobre a criação e como Deus instituiu a família, endossada pelo Espírito de Profecia, a fórmula da felicidade é muito simples. Nós temos essa fórmula: Deus Criador, o paraíso, mais a família, mais a instituição do sábado, como um dia, um memorial da criação, um dia de relacionamentos, felicidade. Então, para nós hoje, Deus é o Criador. A nossa família deve ser um paraíso, um pedacinho do céu aqui nessa terra, onde teremos ali, meus irmãos, uma família reunida, lutando, batalhando, unida a cada semana. E no sábado essa família se reúne, porque é um dia de restauração, um dia em que Deus cuida de nós de maneira física, emocional e espiritual, um dia que nós glorificamos o Criador e o temos como nosso Senhor. Ó, queridos irmãos, se a humanidade aceitasse a guarda do sábado como um princípio divino, de bênção para a vida dessa humanidade e para as famílias instituídas e criadas por Deus, esse mundo seria diferente. E nesse dia, os nossos relacionamentos com Deus, com a família, com os irmãos, com o próximo, se intensifica a ponto de todo esse contexto gerar em nós satisfação, alegria, bem-estar. Só que tem um detalhe nisso. Tudo que Deus cria, tudo que Deus criou, desde o céu, lá existiu um invejoso. Nós sabemos muito bem disso. Ele tentou desarticular o céu, foi expulso com uma terça parte dos anjos de Satanás. E Satanás odeia, queridos irmãos, a família, odeia o sábado. E todos nós somos conscientes de que essas duas instituições, criadas ainda no Éden, quando não existia pecado, é o foco principal de Satanás nesse mundo, na vida da igreja.
na vida dos crentes que somos nós. Satanás agora entra em cena e o propósito é destruir aquilo que Deus criou, destruir a família e destruir o sábado. E nós vemos aqui em Gênesis 2, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos irmãos, por causa da desobediência registrada em Gênesis 3, 6 e 7, a primeira família que vivia em plena saúde, gozo e paz na presença do Senhor, devido à desobediência, eles perderam esse direito, infelizmente. Porém, está relatado em Gênesis 3, versículo 21, que Deus entra com providência, Deus aparece com a sua justiça, com o seu amor e com o seu perdão. Porém, queridos, Gênesis 3, 23, aqui está decretado o fim da família e da morada edênica, infelizmente. Infelizmente, aquela primeira família teve que se retirar do Éden. E agora, a família que antes edênica, agora é terrena. E todas as famílias da terra teriam e teremos que conviver com o pecado até a volta de Jesus Cristo. Isso é muito triste, mas é uma realidade que não podemos fugir. E agora, queridos? Deus sempre estará presente nas nossas vidas, amém? Agora Deus vê a situação da primeira família caída e Deus entra com providência. E o Senhor procura restabelecer a família de maneira com que, mesmo vivendo em pecado, ela pudesse viver em bênção e felicidade. Oh Deus eterno, que Deus maravilhoso, irmãos. O Senhor entra com providências, só que agora Ele entra com algumas prerrogativas de homem e de mulher. E nós precisamos entender muito bem esses deveres que Deus instituiu logo após a saída de Adão do Éden. Agora vocês não vivem em pecado, mas vocês devem viver assim. E está relatado como, irmãos? Para a mulher, Gênesis 3. Sabemos que em 1977, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas, a ONU, para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. E o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Isso tudo é muito válido. Veremos um pouco adiante quanto se tornou necessário as mulheres reagirem à condição de vida a qual elas estão vivendo praticamente desde o princípio. Quase desde o princípio. Mas veja bem, irmãos, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele desde o princípio também deixou diretrizes para homem e mulher. E Gênesis 3,16 diz o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei sobre nós os teus sofrimentos da tua gravidez. E no final está dizendo: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. É complicado, na verdade. A mulher moderna ouvir, talvez, e dirá aceitar o que Deus está dizendo. Mas olha, tenha paciência. Tenha paciência com Deus e com o irmão Mário nessa noite. Tenha misericórdia. Porque essa questão, entre outros, também ficará de maneira mais clara na nossa mente. Deus é completo, irmãos. Deus é completo para homens e mulheres também. E em Gênesis 3,16, Deus dá essa prerrogativa. Lá em Provérbios 14:1, Deus diz: a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa. É tempos difíceis, sabemos disso. Mas, queridas irmãs e mulheres de Deus, onde o seu talento, sua profissão tem edificado, o trabalho, os escritórios e a casa tem sido edificada como o Senhor pede, a mulher sábia edifica a casa. E para o homem Deus diz, Gênesis 3,19: do suor do teu rosto comerás. Ou seja, Deus diz aos homens: olha, vocês são provedores, vocês devem trabalhar, vocês devem derramar suor para dar segurança, bem-estar, paz para a sua família. Dia 28 de março eu completo 50 anos de idade, tive muitas amizades na vida, dentro e fora da igreja. Mas, irmãos, em algumas experiências nós podemos ver
que muitas famílias não se estabeleceram de alguma maneira porque vimos homens preguiçosos, que não deram o devido valor, não se apegaram ao trabalho como devem, para prover à família a segurança e o bem-estar que Deus delegou a nós homens. Mas nós temos essa obrigação para com a nossa família, de lá lutar com força, pedindo a Deus sempre saúde, mas tendo equilíbrio, para que a saúde permaneça em nós. E em Êxodo 19:6, irmãos, agora Deus devolve ao homem uma prerrogativa étnica: você é um sacerdote, sereis reino de sacerdote. Aos homens, então, você é um sacerdote do lar, você é um provedor do lar. A mulher, você é uma mulher sábia que edifica a casa no temor do Senhor, submissa ao seu esposo. Conclusão: dentro do plano de Deus, irmãos, o marido conduz a família com amor, bondade, paz, alegria e justiça, se sentindo valorizado e respeitado pela esposa. A esposa, com sabedoria, reconhece os valores espirituais e a dedicação do esposo. Por isso ela confia e aceita passivamente e felizmente a submissão que Deus lhe destinou. Se sente amada, protegida e valorizada. Esse é o plano de Deus, o relacionamento de homem e mulher. Em Efésios 5, 22 e 23, aí Deus declara: a mulher submissa, o homem cabeça da mulher. Efésios 5, 25 e 33, maridos, amai vossa mulher, esposa, respeite o seu marido. Ora, Deus acrescentando aí em Paulo algumas diretrizes, confirmando as diretrizes estabelecidas. Sabemos, irmãos, que há uma busca da felicidade de maneira desesperada. Mas olha, não irá se alcançar a verdadeira felicidade na busca de valores a qual o mundo está entregando. Muitas coisas são boas: carreira profissional, ascensão, condição financeira, bens. São coisas boas que Deus confere a cada pessoa que confia nele busca. Não é zero comum se buscar isso, nem para as mulheres, para homem, para ninguém. É um direito. Mas veja que Deus, intrinsecamente pela criação, a felicidade de uma mulher não consiste nessas coisas. Uma mulher, ela se torna verdadeiramente feliz quando ela se sente amada. É o amor do seu cônjuge, do seu esposo, do seu companheiro, que lhe confere felicidade, que sai de dentro, transcende. É isso que Deus está dizendo. Por isso que fala: maridos, amai nossas esposas, porque quem ama cuida, preserva, respeita, zela, fica do lado dela até o fim, até que a morte nos separe. E essa mulher se acomoda nessa questão de realização, porque esse amor alimenta. Ao mesmo tempo, mulheres, Deus diz: mulheres, respeite os vossos maridos. De que maneira? Respeite dentro da diretriz bíblica que Deus confiou, cada um fazendo o seu papel. Respeite os vossos maridos. Levando em consideração, irmão, no princípio, a mulher tem propensão para a distração, o homem tem propensão para a direção e foco. Por isso Deus estabelece as diretrizes de homem e mulher, mulher e homem, para a felicidade do lar. Uma maneira muito fácil de compreender essa matemática de Deus, essa equação do Senhor. O que Deus quer dizer da gente com tudo isso que foi transmitido para a igreja? É que se um casal está a tomar uma decisão de algo que quer comprar, fazer, seja lá o que for, esse casal deve orar e dialogar, buscar entrar em entendimento, para que a decisão seja tomada em comum acordo, mas sempre preservando a vontade de Deus. Mas vai, irmãos, que o desejo da mulher é um, do homem é outro, conversa e ora, mas não entra no acordo. O que Deus quer dizer nesse relacionamento de homem e mulher, tementes a Deus, é que nesse momento da decisão final é um homem. Mas que homem é esse? Não o homem propriamente dito, mas o sacerdote. Nesse momento, esse sacerdote diz: olha, meu bem, nós não conseguimos entrar num acordo sobre essa decisão, porém, façamos a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus. A nossa decisão vai ser essa aqui. E essa mulher que agora entende a submissão, e essa submissão ela só pode vir por essa mulher ter esse homem, um sacerdote, um homem focado em conduzir
nesse momento. Essa mulher que é sábia e que tem o desejo de edificar a sua casa, ela entende que a vontade de Deus é a vontade melhor para a família. Ela confia e ela descansa na condição do seu esposo. Queridos, Deus arrumou as coisas assim. Se as famílias pudessem ter vivido assim desde o passado até hoje, esse mundo seria diferente, bem diferente, porque Deus aqui rearrumou a situação da família caída. Porém, mais uma vez, entra Satanás para estragar tudo. E ele sempre age para estragar a família. Ele sempre age procurando de todas as maneiras destruir as famílias. Porque ele sabe muito bem que se destrói a família e um conjunto de família, ele destrói todo o planeta Terra. Porque a família, depois da presença de Deus, é o que nós temos de melhor para a nossa segurança e felicidade. E sabe o que acontece, irmãos? Lá no passado, no período judaico, Satanás trabalha e é instituída a bigamia. Homem agora tem mais de uma mulher. Também o relaxamento da mulher. A mulher não era nem contada, nem tinha direito de se expressar. Após isso veio a era patriarcal, o mundo do homem por excelência, o chefe, o general, a mulher procriar e obedecer, e aos filhos a obediência severa. Sabe o que foi instituído lá no passado? A era do machismo. Interessante que a era do machismo prevalece até hoje. E quem sabe muitos de nós já viviam um pouco da era do machismo. Eu, em particular, já vivi. Aqui um ano. Naquela época eu não conseguia ver minha esposa feliz, sabia? Sinceramente, minha esposa não era feliz, ela tolerava aqui. Mas eu louvo a Deus porque poucos anos atrás o Espírito Santo me alcançou e tem me mudado, e graças ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, eu vivo no contexto de ter uma esposa do meu lado que é feliz porque ela se sente amada. Deus seja louvado. Queridos, Satanás conseguiu introduzir nessa era do machismo famílias infelizes, mulheres que viveram e talvez vivem nesse contexto, elas que digam a infelicidade que é viver com um homem duro, seco, dono da razão, atos de bondade, de amor e misericórdia tão longe desse homem, ele é que manda, é o chefe da família. Os filhos da obediência severa, Satanás comemorou, conseguimos, destruímos a família. Porém, Deus sempre entra com providência, louvado seja o Senhor. E Deus agora age no coração das mães, o amor de Deus dentro do coração das mães. Essas mulheres, mesmo infelizes, ela dedicava aos seus filhos amor, cuidado e zelo. E os filhos, de uma certa maneira, eram resguardados pelo amor da sua mãe. Nesse contexto de famílias onde imperava o machismo. Satanás não comemorou por completo. E agora ele busca o terceiro plano. E queridos, no final do século XIX, com o advento do iluminismo e da Revolução Francesa, aparece então a palavra, se inicia ali na França, a palavra feminismo, que levou à Revolução Feminina. E no Brasil se intensificou em 1968. E de lá para cá as coisas mudaram. O que aconteceu, queridos? As mulheres não aguentaram mais, elas não suportaram. Deus não as criou para viver nesse contexto familiar, social, não, de jeito nenhum. As mulheres foram à luta porque era um sofrimento muito grande, assim. Era contra a dignidade humana e pessoal de cada mulher. Muitas, a maioria das mulheres sofriam com esse contexto machista, de um mundo machista. E agora é desenvolvida essa revolução feminina. Sabe o que aconteceu, irmãos? Que a gente possa se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo. Eu sei que nós somos, de uma certa maneira, vítima da nossa casa, da cultura que recebemos, daquilo que lemos em faculdade, em escola. O mundo forma de uma maneira muito contundente daquilo que somos, mas o desejo do Senhor, até a vontade dele, cria em nós nosso padrão de vida, nosso modo de viver no mundo. Sabe o que foi decretado aqui, irmãos? Primeiro o machismo, depois o feminismo. A guerra dos sexos, estabelecida diante da humanidade. Agora não mais uma mulher, uma só carne. Agora está estabelecido a guerra dos sexos, homem versus mulheres. E o resultado, irmãos, o resultado está aí para cada um poder apreciar. Queridos, essas e outras mudanças, aliadas a características sociais, tais como o individualismo,
a primazia do consumo, a busca da juventude permanente e da felicidade imediata têm transformado radicalmente as relações entre cônjuges, entre pais e filhos e, portanto, a educação dos mais novos e sua formação dos filhos, como também a união do casal, passaram a ser, para muitas famílias, interesses seculares. O processo do ensinamento aos filhos, da convivência com os outros, a transmissão da história, da tradição, dos valores e costumes familiares, a construção das virtudes e da moral familiar, o ensinamento de princípios caros ao grupo, entre tantos outros atributos dos pais, perdem terreno. Trata-se, segundo alguns estudiosos, do declínio da educação familiar. Temos formado uma geração de anônimos, de órfãos de famílias vivas. Queridos, refletir a respeito de tais fenômenos e buscar novas maneiras de encarar antigas tradições familiares nesse momento de transição e crise é um desafio da igreja, mas acima de tudo é o desafio da família, é o seu e o meu desafio também. Lá em Provérbios 28 diz: não removam os marcos antigos. Queridos irmãos, aquilo que Deus estabeleceu não pode ser mexido, alterado, modificado. O que o Senhor falou na sua palavra, Ele disse e acabou. Se formos verdadeiramente apaixonados, se amarmos a Deus de todo o nosso coração, a vontade dele será o melhor para nós. E será muito fácil obedecer a Deus, porque nós o amamos, tudo por amor. Jeremias 10, 2 e 1 Coríntios 5, 9. Aí diz: não imites, não vos associeis com as nações vizinhas. Queridos irmãos, os padrões, a maneira que as famílias estão buscando viver, o exemplo do mundo não serve para a família de Deus vivo, não serve para nós. Então nós não podemos levar para dentro da nossa casa os padrões do mundo. 2 Coríntios 6, 14 a 18, Deus diz: não vos ponhais em julgo desigual. Os padrões de família do mundo é julgo desigual por nós, que aceitamos sermos famílias do Senhor. E agora? Quais são os resultados da rebelião familiar do homem contra Deus? Porque aqui está estabelecido padrões de família de um lado, do mundo contra um padrão de família estabelecida por Deus. Queridos, qual o resultado da maioria das famílias do mundo escolherem viver os padrões de família que o mundo está ditando às regras? Eu creio que ninguém vai discordar comigo que o resultado é desajuste social, delinquência juvenil, homossexualismo, violência, crime, sequestro, drogas, estupros, vícios, assassinatos, corrupções em todas as áreas da sociedade, insegurança, doenças da mente, desintegração das famílias, perda do sentido da existência e da presença de Deus. Ou seja, o caminhar da humanidade e da maioria das suas famílias é um caminhar em direção ao caos. E isso está muito claro no cenário mundial. 1 João 5,19 diz o seguinte, irmãos: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz do maligno. Queridos irmãos, os padrões do mundo não servem a nós. Porque o que Deus estabeleceu é para a felicidade do homem e da mulher, para a completa felicidade do lar, para ambos se sentirem felizes e realizados dentro daquilo que Deus estabeleceu. E agora pode surgir a pergunta, né? Ela é impossível de não acontecer. Porém, eu queria só lembrar para vocês que no Salmo 128, quando a família se propõe viver dentro daquilo que Deus estabeleceu, homem, sacerdote e provedor, mulher sábia, edifica a casa, o Salmo 128 fecha o resultado dessa família. E quem está dizendo é o irmão Mário, quem está dizendo é o Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, irmãos, o resultado da família que Deus nos instrui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A receita de família, esse é o sonho de Deus. Porém, pode surgir, eu creio que está surgindo na cabeça de muitos, principalmente as nossas irmãs, as nossas mulheres, e agora? Eu investi em carreira profissional, eu me dediquei tanto tempo, eu tive ascensão, eu tenho minha família, como é que eu faço? Eu abandono tudo? Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que o Senhor deixou para nós uma maneira de vivermos e que todas as famílias necessitam de ajustes, acredito eu, de parceria, buscando a melhor alternativa para que a família viva em união. Vive em união. O que o Senhor nos convida é revermos a maneira a qual estamos vivendo hoje e busquemos uma alternativa que mais se aproxime da vontade de Deus. Porque verdadeiramente, irmãos, nesse mundo que vivemos, nós buscamos uma perfeição. Nós sabemos que a perfeição maior virá na eternidade, na velha volta de Jesus. Mas o desejo do Senhor é que nós não rompemos os marcos antigos, voltemos à Bíblia, voltemos a dialogar em casa, a orar e buscar alternativas em união, busquemos estabelecer os padrões do Senhor. Talvez alguma família, alguma pessoa possa pensar, e agora? Talvez essa mensagem me alcançou de maneira muito tarde. Queridos irmãos, Salmo 147, 11 a 13, nada está perdido. Buscar a misericórdia de Deus, esse é o nosso remédio. Em Josué 24, 14 a 25. Eu e você podemos declarar algo. Eu, você, homens e mulheres, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? O jogo ainda não terminou. O jogo ainda não terminou. É verdade que muitos estão desistindo, mas o jogo ainda não terminou. Muitas famílias estão desistindo de prosseguirem juntas. Muitos lares estão desfeitos. Muitos cônjuges em casas separados. O divórcio chegou muito forte na igreja. Algo que no passado a gente não imaginava que aconteceria. O que está acontecendo? Nos Estados Unidos, de 1929, 2 times chegaram à final do campeonato do futebol americano. Um time foi uma revelação, tinha a melhor defesa, outro time também, o melhor ataque. Aqueles grandes times foram para a final e os ingressos foram vendidos dias antes daquela grande final, irmãos. A imprensa não noticiava outra coisa, aquela grande final. Várias horas antes do jogo começar, o estádio estava repleto e esses 2 times entraram no campo de mãos dadas, como nunca aconteceu antes. O jogo começou. Primeiro tempo. E em determinado momento o jogador pega a bola e ele avança com toda a velocidade. A velocidade dele era espantosa. E ele, fazendo todo o esforço que ele tinha, ele cruza a linha, o touchdown, isso se chama, é o gol do futebol tradicional que conhecemos. E agora ele começa a vibrar, mas de maneira muito rápida ele percebe que a torcida rival está comemorando. Ele olha os seus adversários e ele vê que estão comemorando. E agora ele olha os seus amigos, que estão todos cabisbaixos. Ali ele entende que ele marcou um gol contra. Marcou um gol contra o seu time. Irmãos, eu creio que todos nós já marcamos gols contra a nossa família, de alguma maneira. E esses gols contra decepcionam pessoas. Nós mesmos somos decepcionados e feridos. E o desejo que dá de desistir. Veio o fim do primeiro tempo, os times voltaram para o vestiário. Ali estava aquele jogador que fez gol contra, de cabeça baixa, chorando, inconsolado. Os seus amigos todos quietos, ninguém dirigia a palavra, ninguém falava nada. Parecia um velório. De repente, o técnico do time disse: entra em campo, o time vai ser o mesmo.
e deu o seu melhor. A história conta que aquele jogador voltou e deu o seu melhor. E ele fez 3 touchdowns, 3 gols, e seu time foi campeão. Esse técnico dessa história representa o técnico maior das nossas vidas, das nossas famílias, Jesus Cristo. E hoje ele diz para mim e para você: volte. O jogo ainda não acabou. Volte para a sua vida, volte para a sua família. Dê o seu melhor. A segunda fase, o segundo tempo, será o momento melhor das suas vidas, da sua casa. Volte que eu estarei contigo. O convite do Senhor nessa manhã é que a gente possa ponderar sobre todas essas coisas, irmãos, que envolvem um grande conflito. Na grande verdade, tudo que foi dito aqui, tudo que está acontecendo, envolve um grande conflito da história da humanidade, a qual nós estamos estudando nesse trimestre. Um grande conflito. Que sejamos reverentes, dedicados à leitura da palavra de Deus, para que essa levada que o mundo está indo nos envolva nossas famílias. Que sejamos homens e mulheres todos os dias ao pé do Senhor, abrindo devoção pessoal. Que o culto familiar seja uma realidade nos nossos lares, irmãos. Que a guarda do sábado seja um presente de Deus, um relacionamento, um presente do Senhor, o dia da ligação. Que a nossa fidelidade seja verdadeira e estejamos sempre na casa de oração, congregando, alicerçando a nossa fé. Esse é o apelo do Senhor para mim e para você, em nome de Jesus. Bom Deus, obrigado por esse momento que passamos aqui. As famílias da tua igreja, as famílias que visitam essa igreja estão aqui diante do Senhor. Estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Um dragão furioso procurando tragar o teu povo de maneira individual, tragar as famílias que um dia resolveram ser do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Portanto, Deus, ajuda-nos a conciliar a tua vontade sobre a nossa. Ajuda-nos a viver de acordo com o que diz o Senhor. Ajuda a cada marido, a cada esposa. Ajuda, Senhor, os maridos a entenderem que as mulheres necessitam a cada dia serem amadas, protegidas, respeitadas. Que essas mulheres se sintam, sejam mulheres sábias que edificam o lar, e que são ajudadoras do seu esposo, submissa a um sacerdote, não um homem machista, mas um homem que dirige a sua família, sem foco na eternidade. Ó Deus, nas dificuldades familiares que porventura possam estar existindo nessa igreja, nas famílias aqui representadas, ó Deus, entra com providência. Estabeleça, Senhor, a ordem, a união, o amor, a paz. Ajude as famílias a buscarem cada dia mais o Senhor. E que quando Jesus voltar, cada um de nós, com a nossa família, possa estar olhando aos céus e dizendo: esse é o nosso Deus, a qual nós estávamos esperando. Valerá a pena, Senhor, viver as tuas